seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre Santa Bárbara, que é uma das santas mais antigas do calendário romano. Esta santa foi torturada pelo próprio pai, que depois de matar a filha, morreu logo em seguida. Mas antes de continuarmos, eu quero lhe pedir para deixar o seu like. E se você quiser apoiar o nosso canal, nos deixe um valeu. Contribuindo com qualquer valor, você ajuda demais o nosso trabalho. E também não deixe de se inscrever, além de comentar, partilhar este vídeo, para podermos alcançar muito mais pessoas. Desde já, muito obrigada pelo seu apoio. Eu sou Ângela Cristina e você está no canal Alimentos da Fé. Santa Bárbara nasceu no século III na Nicomédia, que antigamente se localizava na Turquia, região que atualmente fica entre a Europa e a Ásia Menor. Ela era uma jovem muito bela e vinha de uma família muito rica. Ela era filha de Néria e Dióscoro, que era um alto funcionário do imperador e por isso era um homem muito influente. Ambos eram pagãos. Os pais de Bárbara insistiam muito com ela para que estudasse e também cultuasse os deuses do império, oferecendo-lhes sacrifícios. Nesse período, o cristianismo estava crescendo bastante. Como muitas pessoas do Império Romano já estivessem se convertendo à religião cristã e sendo batizadas, havia uma caçada feroz por parte do governo. Por causa dessa forte perseguição, os novos convertidos se escondiam em locais secretos para rezar. Bárbara teve contato com a fé cristã através de um dos seus professores, que também era cristão. Um fato extraordinário aconteceu na vida da jovem. Conta-se que um dia, em que ela estava andando no jardim, uma fonte que estava próxima a ela começou a jorrar água e, de repente, João Batista lhe apareceu para batizá-la. Imediatamente surgiu um belíssimo rapaz que lhe entregou um anel de ouro, simbolizando uma aliança de casamento, junto com uma palma, que significaria o martírio pelo qual ela passaria. Dióscoro era um homem muito rígido, autoritário e muito ciumento da beleza da filha, que naquela época estava com 17 anos. Como ele não quisesse que ela fosse notada por possíveis pretendentes, ordenou que fosse construída uma torre especialmente para Bárbara. Segundo Dióscoro, toda vez que ele estivesse viajando, a jovem ficaria trancada. A torre tinha sido projetada com apenas 2 aberturas, mas Bárbara, ao tomar conhecimento disso e aproveitando a ausência do pai, pediu ao construtor que adicionasse à construção mais uma janela, pois ela queria honrar a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no qual foi prontamente atendida pelo construtor, que devido à beleza e à ternura de Bárbara, não conseguiu lhe negar o pedido. Após a construção da torre, Bárbara passou a ficar reclusa, recebendo instruções apenas dos tutores que eram da confiança de seu pai. Um dia, enquanto estava no alto da torre contemplando a natureza, ela se perguntava se a chuva, o sol, as estações do ano, os animais seriam obras dos deuses ou de alguém muito superior. Foi então que, ao conhecer um tutor que lhe falou do Deus Todo-Poderoso, Bárbara começou a ter contato com a fé cristã e, consequentemente, passou a segui-la. Assim que Dióscoro descobriu que a sua filha também tinha se convertido ao cristianismo, ficou furioso e, após surrá-la, mandou que a trancassem definitivamente na torre. Então nos conta a tradição que quando seu pai foi até a torre para obrigar Bárbara a prestar culto a Júpiter, ao ver a sua recusa, ele ficou tão cheio de raiva que resolveu matá-la com as suas próprias mãos ali mesmo. Porém, nessa hora, a espada foi arrancada misteriosamente de suas mãos e uma porta na parede se abriu, permitindo que a jovem fugisse. Após a passagem de Bárbara, a porta que se tinha aberto na parede imediatamente desapareceu. Dióscoro ordenou que seus guardas procurassem sua filha imediatamente. Mesmo fugindo de seu pai, Bárbara não deixava de ajudar a quem dela precisasse. Ela ajudou inúmeros filhos de escravos e até mesmo os doentes. Sendo encontrada numa gruta pelo centurião Aleixo e seus soldados, Bárbara não opôs nenhuma resistência. Diante do pai, como a jovem não renegasse a sua fé cristã, Dióscoro resolveu entregá-la às autoridades.
Irnéria, sua mãe, ainda tentou convencer o marido a mudar de ideia, porém ele ficou irredutível na sua decisão e Bárbara acabou sendo levada para a prisão. Na masmorra, como a jovem mantivesse a sua fé mesmo diante dos juízes, ela foi chicoteada e torturada. Conta ainda a tradição que na prisão, no momento de profunda oração, uma forte luz desceu do alto e uma voz lhe disse as seguintes palavras: Bárbara, você está sofrendo por mim. Vou confundir os seus perseguidores, curando as suas feridas. Após ouvir essas palavras, a visão desapareceu e a jovem ficou cheia de alegria ao ver que as feridas de seu corpo tinham desaparecido completamente. De acordo com o historiador Servilho Conte, Bárbara suportou de forma inacreditável várias torturas, inclusive pelo fogo. Segundo ele, tentaram queimá-la viva, mas o fogo misteriosamente se apagava. Após ser açoitada várias vezes, ela foi pendurada pelos pés e cortada por garras de ferro. Seus seios também foram arrancados, mas ela, amparada pela graça de Deus, conseguiu suportar tudo de forma sobrenatural. O juiz da cidade, vendo que ela não cedia, apesar de tantos martírios, decretou a sua morte. Porém, antes que a sua sentença fosse cumprida, Dióscoro fez 2 pedidos àquela autoridade. Primeiro, pediu que ela fosse chicoteada em praça pública e segundo, que ele mesmo, seu próprio pai, gostaria de matar Bárbara com sua espada, pedidos esses que lhes foram concedidos. Então, após chicotear a jovem, seu pai a degolou, e assim que a cabeça de Bárbara rolou, um raio atingiu Dióscoro, fazendo com que este instantaneamente caísse morto. Por conta deste fato, Santa Bárbara se tornou a protetora contra relâmpagos e tempestades e foi nomeada padroeira dos artilheiros, dos mineradores e das pessoas que trabalham com fogo. Santa Bárbara é invocada também para a hora da morte, para que no momento derradeiro não se deixe de receber os sacramentos. Temos um caso extraordinário que aconteceu em Corgum, na Holanda, no ano de 1448. Um devoto de Santa Bárbara, chamado Henry, foi cercado por um incêndio sem nenhuma esperança de salvação. Nessa hora de grande aflição, eis que ele começou a pedir a intercessão da santa, para que ela o livrasse de morrer devorado por aquele fogo. Nessa hora, lhe apareceu Santa Bárbara, que lhe disse que a sua vida seria estendida somente até o dia seguinte, apenas para que ele tivesse tempo de receber os últimos sacramentos da igreja. Após a visão desaparecer, o fogo se apagou instantaneamente. Henry se confessou, recebeu o viático e a extrema unção. No outro dia, ele veio a falecer, conforme o que a santa lhe tinha avisado. Esse milagre foi atestado pelo sacerdote que o confessou, o padre Teodorico Pauli, que deixou para a posteridade o relato desse grande milagre. Um outro caso extraordinário aconteceu na Grécia, nos meados do século XIII, e foi documentado e bibliografado. De acordo com os documentos, a imperatriz grega Constança trouxe à Valência de Bizâncio várias relíquias de Santa Bárbara, como um pedaço da coluna em que a santa tinha sido açoitada, uma pedra da fonte de onde fluiu a água com a qual ela foi batizada e um osso do braço da santa, preservado em um tubo de vidro com um fecho de prata. E assim, quando a imperatriz, após ter contraído lepra e ser curada milagrosamente pela intercessão de Santa Bárbara, ela, em gratidão, doou essas relíquias para a igreja de San Juan del Hospital, onde ela tinha erguido uma capela em honra da santa, e acrescentou ainda em seu testamento o pedido de que, quando morresse, queria ser enterrada nesta capela como indicado. O milagre aconteceu em Valência em torno de 1270 e 1280, onde a imperatriz foi recebida pelo rei James I, o Conquistador. Há, portanto, vários relatos da ajuda dessa poderosa santa em diferentes momentos da história. Mas a mensagem que fica sobre Santa Bárbara para todos aqueles que buscam a verdade com o coração aberto e sincero é que devemos lutar com coragem para permanecermos com fé
e a não desanimarmos, pois a nossa recompensa não está aqui neste mundo, mas sim no céu. Santa Bárbara, rogai por nós. Oração de Santa Bárbara. Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura. Ficai sempre ao meu lado para que possa enfrentar de fronte erguida e rosto sereno todas as tempestades e batalhas de minha vida, para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, Criador do céu, da terra e da natureza. Esse Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Bárbara, rogai por nós. Esperamos que você tenha gostado de ouvir este lindo relato sobre a vida de mais uma das santas da Igreja Católica. Muito obrigada por assistir, Deus lhe abençoe e até o nosso próximo vídeo.